Boa noite, meus amigos. Vamos dar início a mais uma reunião, nossa noite, pedindo ao Pai a proteção ao alto, a assistência, a inspiração, a proteção aos nossos amigos que vão estar no estudo de hoje. Lembramos aos amigos para que busquem já a sintonia com o alto, para que possam absorver os conhecimentos e um pouquinho do que o Cristo nos ensinou e nos deixou. Lembramos aos nossos irmãos também a importância de que no final da reunião coloquem já para que ser fluidificada a sua água, onde vão receber a medicação trazida pelo alto. Também, assim como o passe espiritual que vai ser aplicado em cada um em seus lares. Vamos agradecer ao alto a oportunidade de estarmos juntos nessa casa e também pelo trabalho da noite de hoje. Agradecendo e pedindo sempre ao Pai a proteção a todos os lares e a todos os irmãos. Que Deus esteja com todos, e assim seja. Boa noite, os companheiros que aqui se encontram. Que vamos pedir na noite de hoje a realização do nosso trabalho para todos os nossos companheiros que estejam necessitados. Protegendo, Senhor, os lares, que possam amparar os nossos companheiros que estão na rua, que proteja também os nossos irmãos que se encontram na cadeia, lidando também os hospitais, que possam amparar. Proteja, Pai, todos os lares, todos os nossos companheiros que lá se encontram, e que os benfeitores da vida maior ampare, guarde, proteja, Senhor, dando, Senhor, tudo que eles estejam necessitados. Que esses problemas possam ser retirados de qualquer um dos nossos irmãos que estejam necessitados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas e ensine a perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe entregue às tentações. Pai, livra de toda e qualquer espécie de vibração contrária. Boa noite, meus queridos irmãos caminheiros do amor. Vou fazer o Evangelho no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Item 3, piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade de amor ao próximo, porque não pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais ao seu respeito, a piedade filial. Deus quis mostrar com isso que o amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, as submissões e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles um modo mais rigoroso ainda. Tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se entende naturalmente as pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto o mérito quanto o seu devotamento, e muitos é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrai o seu pai e sua mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-los nas necessidades, proporcionar-lhe o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. E, sobretudo, para com os pais sem recurso que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfaz esse mandamento aqueles que, creem
fazer um grande esforço, dando-lhe apenas o necessário para não merecer morrerem de fome. Quando eles mesmos não se privam de nada e os relegam os mais ínfimos aposentos de casa para não deixar na rua, enquanto se reserva o que há de melhor, de mais confortável, feliz ainda quando os fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que Deus lhe resta, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria muito grande estar novamente aqui falando do Evangelho de Jesus. Conforme nós já ouvimos a leitura, hoje o tema a ser abordado será o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa lição é muito importante em nossas vidas. A todo momento nós precisamos lembrar desses ensinamentos, porque esta lei, honrar vosso pai e vossa mãe, na verdade este mandamento que foi recebido por Moisés no Monte Sinai, é uma consequência mesmo da lei geral de amor, da caridade, do amor ao próximo. E como é que nós vamos amar a nosso pai e a nossa mãe se nós não amarmos também ao próximo? E não há como amar o próximo se nós também não amarmos ao nosso pai e à nossa mãe. O pai e a mãe são os nossos próximos, mais próximos, porque graças a eles nós estamos aqui hoje, no papel de filha, no papel de filho, em outros papéis, mas todos temos um pai e uma mãe. Esta dádiva que eles nos proporcionaram de reencarnarmos em uma família cuja estrutura depende de vários fatores. Muitos de nós talvez reclamemos dos pais que temos. Ah, porque eu não mereço esse pai, eu não pedi para nascer. E pior que não, nós imploramos para nascer. Muitos de nós imploramos passar por provas, por dificuldades e merecemos os pais que temos. Que sejam bons ou não tão bons, se forem pais maduros ou imaturos, que nos deem a estrutura familiar ou que ainda não saibam dar esta estrutura, mas nós merecemos o que temos. Muitas vezes, será que os nossos pais também estão satisfeitos com os filhos que têm? É uma pergunta, é uma reflexão que devemos fazer, porque é muito fácil reclamarmos, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, mas e nós no papel de filho ou filha? E é tão importante também nós observarmos nossas condutas ao longo da vida, porque os nossos filhos terão como exemplo a nossa conduta, aquilo que nós fazemos hoje por eles, e no futuro nós não queremos alguém para que cuide de nós? Na velhice, os filhos cuidarão dos pais. E muitos não cuidam. Muitos filhos, talvez pela ingratidão, pela incompatibilidade de anseios que são diferentes, de valores, por vários equívocos que foram cometidos ao longo desta existência, mas muitos colocam seus pais lá naquele quartinho do fundo, ou então internam em uma clínica, uma casa de repouso, dão um jeito de se livrarem de um problema. Mas e quando for a nossa vez? Será que nós gostaríamos de ser tratados desta forma?
Honrar a vosso pai e a vossa mãe é tudo isso. Acima do amor, melhor dizendo, além do amor que devemos ter, podemos juntar ainda o respeito, o cuidado, a atenção, fazermos tudo o que tiver ao nosso alcance. Tudo que for possível fazermos para dar o bem-estar aos nossos pais, para cuidá-los, não sobrecarregá-los mais com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, mas sim cuidar das dores, cuidar dos seus problemas, tratá-los com amabilidade, com doçura, com devido respeito, fazer para eles aquilo que eles já fizeram para nós, retribuindo, porque quando crianças, as mães, os pais, muitos não mediram esforços para passar noites em claro, muitos deixavam de comer para dar o alimento aos seus filhos, muitos não mediam esforços para procurar um médico, para comprar um remédio, para aliviar a dor do seu filho, para dar o estudo e para dar também noções religiosas que são fundamentais na vida de uma criança e que são o alicerce, a base para a formação do seu caráter também na adolescência e na vida adulta. E por que hoje nós não podemos retribuir, ter essa gratidão, dar a eles tudo o que merecem, tudo o que precisam, com o coração aberto? Muitos merecem também seus pais que são difíceis, aqueles pais que não cuidam, aqueles que não têm um compromisso, mas não cabe a nós puni-los ou rechaçá-los. Cabe a Deus dar o devido ensinamento, o devido julgamento e as oportunidades novas também para que eles aprendam esse compromisso com os filhos que na erraticidade assumiram como motivos de sua evolução e de aprimoramento também, porque a família em que nós estamos inseridos, ela já foi estudada no plano espiritual, é um projeto que foi trabalhado, que foi muito bem elaborado, em qual família nós iríamos reencarnar, com qual objetivo, quais as lições que deveríamos aprender, o que aqueles pais que nos aceitaram teriam para nos ensinar e quais eram as provações comuns àquele ciclo, aquele meio. Então todos nós precisamos passar por essas dificuldades, muitas vezes reclamando, com rebeldia, sem aceitação, mas no futuro nós precisaremos de toda essa bagagem. E quando desencarnarmos, todo o bem que pudermos praticar e que tenhamos praticado enquanto estávamos encarnados com aquele pai, com aquela mãe, todo o bem que pudermos ter feito irá nos acompanhar. Será aquele que advogará a nosso favor, porque nos deixará com a consciência tranquila. Não podemos jamais desencarnarmos com o coração pesado, com dores de remorso, de culpa, dizendo que poderia ter feito algo e não fez. E não é simplesmente uma visita no fim de semana, um telefonema uma vez por semana, perguntar se precisa de alguma coisa ou não, é abraçar também, conversar. Os nossos pais, à medida que vão envelhecendo, que no futuro seremos nós que estaremos naquela condição, precisam muito de atenção. Precisam de alguém que os ouçam com aquela mesma atenção. 5 vezes que eles contem a mesma história repetidamente. Temos que ter a tolerância de ouvir as 5 vezes
com a mesma atenção, com aquela alegria, com aquele prazer, porque nós precisamos nos colocar naquele lugar. Amanhã talvez seremos nós que estaremos buscando ouvidos atenciosos, corações tolerantes, pacientes, amáveis, que nos deem acolhimento e, quem sabe, nós não encontraremos. E isso é muito triste. Não fazer hoje significa frutos que colheremos amanhã. Em toda a nossa vida, nós estamos semeando, nós estamos plantando boas ações, nós estamos distribuindo aquilo que há de melhor em nós e desenvolvendo também valores em nós, para que no futuro possamos colher. E nós já o dissemos aqui, a semeadura ela é opcional. Semeia quem pode semear, quem quer semear, mas a colheita ela é obrigatória. Jesus nos deu vários exemplos de sua caridade, do seu amor incondicional, com sua mãe, Maria de Nazaré, com seu pai. Jesus oferecendo João Evangelista para Maria como sendo seu filho, e Maria para ele como sendo sua mãe, no momento de sua crucificação, no momento em que estava lá no alto da cruz. Isso é um desprendimento muito grande, mostrando que o sentido da família, ele deve perdurar para todo sempre, por todas as vidas, pela imortalidade de nossas vidas em todas as nossas encarnações. Hoje estamos nesse papel de filhos, ou de mãe, ou de pai, e no amanhã esses papéis se inverterão. Nós trocaremos de papéis. Talvez trocaremos até de famílias. Estaremos em outros círculos familiares, de acordo com a nossa necessidade. Mas a fé que nos anima para o futuro e os ensinamentos que aprendemos aqui ao longo da vida, vivenciando o Evangelho, praticando as lições do Evangelho, talvez nos deem méritos para estarmos novamente com aqueles familiares que tanto amamos, que precisamos estar juntos para concluirmos lições, para concluirmos tarefas, porque nós não conseguimos encerrar todas as nossas necessidades, todos os aprendizados, todas as nossas provações, nós não conseguimos em uma única existência. Porque as pedras do caminho, as portas largas, as paixões mundanas nos afastam muito dos nossos propósitos, daqueles que nós assumimos como provas de vida e de evolução no plano espiritual antes de reencarnarmos. Mas aquilo que fazemos de melhor nesta encarnação, que é a nossa melhor encarnação, é a nossa mais importante encarnação, vai continuar conosco. Todo esse amor que nós dedicamos ao pai, à mãe, ao avô, à avó, irá permanecer em nossos corações. O amor fraterno, o amor incondicional, essas lições de doações que nós aprendemos aqui e nós ensinamos muito também aqui, todas elas estarão conosco na erraticidade e no momento de elaborarmos um novo plano, um novo programa de reencarnação, teremos estes sentimentos, teremos este ensinamento para nos cercear em uma próxima jornada. Deus jamais nos desampara, sempre envia em nossos caminhos as pessoas certas que nos direcionam para a evolução. Se hoje nós não temos pai ou mãe que gostaríamos de ter comparado com outros por aí, porque merecemos e porque precisamos
Talvez não sejam eles quem irão nos ensinar algo, mas nós que estamos naquele meio para ensinar a eles também. Mas independente disso, o amor que nos move, aceitando aquele pai, aceitando aquela mãe como presente de Deus, facilmente nos leva a honrá-los e a exercer o que o título da leitura nos fala de piedade filial. A base de tudo é o amor. A base para tudo é esse amor fraterno. Talvez nós não tenhamos o amor que os pais gostariam de receber também, porque a falha pode estar em nós e eles nos corrigirão com toda a amabilidade possível. Como eu disse anteriormente, quantas mães não abdicam de si mesmas, não abnegam seus trabalhos, sua vida, anulam sua vida em função dos seus filhos para dar o de melhor a eles. Às vezes criando uma criança sozinha, sem pai, ou os pais criando também sem a mãe, mas quantas outras mães não jogam fora os seus filhos? A estas devemos orar para que no futuro valorizem melhor o presente que elas tiveram, que foi aquela criança. A elas também será cobrado. Deus cobrará de todos os pais que não honrarem também o compromisso assumido na erraticidade. Se assumiu o compromisso de cuidar, de receber no seio familiar aquela criança e não conseguiu atender aquele compromisso, dele será cobrado também. Será punido, conforme foi falado aqui na leitura, e dará também àquele outra oportunidade. Nosso Pai maior é infinitamente bom e justo. É um Pai de amor, é um Pai de bondade, de misericórdia, e jamais deixará seus filhos sem acolhimento, sem o amparo, porque o Pai tem essa função e delegou aos pais terrenos a mesma função de cuidar dos seus pequeninos. E quando estes pais, na sua velhice, na sua idade idosa, voltam a ser crianças, muitos deles, são os seus filhos quem cuidarão como um pai cuida do seu pequenino. Eles serão os pequeninos. E todo o nosso amor, toda a nossa boa vontade, a nossa solicitude irá mostrar a eles o quanto eles são importantes para nós. E é essa lição que nós precisamos aprender e vivenciar diariamente, que eles são importantes e são a base da nossa vida, que nós queremos mantê-los por perto todo o tempo possível e bem também, né? Manter por perto e que eles estejam bem, confortáveis. Aqui no Evangelho tem uma parte que diz que não é honrar pai e mãe, não significa apenas respeitá-los, é proporcionar-lhes o repouso necessário na velhice, cercá-los de tudo que pudermos, de toda solicitude, da forma como fizeram por nós em nossa infância. Então é neste trecho que eu acho que nós devemos nos concentrar diariamente. Todos os dias, partir do mesmo princípio. Hoje eu tenho que fazer tudo o que eu puder fazer para retribuir aquilo que já me foi dado. O nosso sentimento de gratidão tem que ser demonstrado em ações, em palavras, até mesmo à distância, mas o tempo todo mostrando o quão importante aquelas duas pessoas que nos deram a oportunidade de estarmos aqui hoje, o quanto eles representam para nós. E outro pedaço, né, outro trecho que eu acho muito importante é não somente com a condição material que nós podemos tratá-los e honrá-los, mostrando que
temos a piedade filial, mas antes do material vem também o moral, o emocional, o afetivo, o acolhimento. Para nós é muitas vezes difícil para alguns demonstrar todo esse sentimento diante de pais que são agressivos, que são violentos, mesmo que nos seus filhos haja um coração imenso, um coração repleto de amor, de existências passadas, de ensinamentos, do conhecimento que já foi adquirido no passado. É difícil, mas não deve ser desprezada essa situação. Muitos pais que têm um comportamento abusivo com os filhos, em todos os sentidos, merecem amor, merecem preces, merecem o respeito também, porque as punições devidas, como foi falado anteriormente, não cabem a nós fazê-las, nem reprimi-los, nem julgá-los, e isso já é difícil, porque nós somos advogados, nós somos juízes, nós condenamos, fazemos tudo, mas cabe a Deus fazer, porque o Pai, Ele ama a todos igualmente, ama os criminosos, ama a todos que cometem atrocidades, aqueles que nos foram dados como pais, que estão nesta condição de violência, de abuso. Deus os ama igualmente a nós e pede para que nós os amemos, porque este amor poderá corrigir também este pai ou esta mãe que está nessa situação. Estão equivocados e poderão aprender se nós dermos uma oportunidade. Aquele que está naquela condição souber lidar com aquela situação. Então, meus irmãos, deixo aqui esta mensagem para que honremos a cada instante, façamos pelos nossos pais a todo momento tudo o que nos for possível fazer, para que não nos arrependamos de nada quando eles partirem e tenhamos apenas consciência tranquila, boas lembranças, o amor transbordando no coração e a satisfação de termos sido úteis na vida de duas pessoas que são o nosso alicerce. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os irmãos do Caminheiros do Amor e a todos que estão nos assistindo também, e os meus agradecimentos. Muita gratidão por esse momento aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Então, agora dando sequência à leitura do Evangelho, a gente vai contar uma historinha, A Fama de Rico, uma história verídica, né, ditada pelo espírito Hilário Silva e a psicografia do Valdo Vieira, né, essa historinha consta no livro Almas em Desfile. O coronel Manuel Rabelo, influente fazendeiro no Brasil Central, fora acometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito rodeado pelos filhos atentos. Muito carinho, assistência contínua. No decurso da doença, veio conhecer a doutrina espírita, que lhe abriu novos horizontes à vida mental. Pouco a pouco, desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fama de rico? Queria agora a paz, a bênção da paz. Viúvo, dono de expressiva fortuna e prevendo a desencarnação próxima, chamou os 4 filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens. Terras, sítios, casas e animais avaliados em 6 milhões de cruzeiros foram divididos escrupulosamente. Com isso, porém, veio a reviravolta. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes. Muito embora as rogativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado,
perguntava a si mesmo se não havia cometido precipitação ou imprudência. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Nessa conjuntura, apareceu-lhe o antigo e inesperado devedor. O coronel Antônio Matias, seu amigo da mocidade, veio desobrigar-se de empréstimo vultoso que havia tomado sob palavra e pagou-lhe 2 milhões de cruzeiros em cédulas contadas. Na presença de 2 filhos, Rabelo colocou o dinheiro em cofre forte ao pé da cama. Sobreveio imprevistos, os 4 filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto dele, papas de aveia, caldos de galinha, frutas e vitaminas. Mantinham os cobertores quentes e fiscalizavam a passagem do vento pelas janelas. Raramente, Rabelo ficava algumas horas sozinho, e assim viveu ainda 2 anos, desencarnando em grande serenidade. Exposto o cadáver à visitação pública, fecharam-se os filhos no quarto do morto e, abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra paterna, entre as páginas de surrado exemplar de Evangelho segundo o Espiritismo. O papel assim dizia: Meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês o capítulo 14º de Evangelho segundo o Espiritismo. Extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Então, essa história veio nos mostrar a importância de a gente dar mais valor aos bens espirituais que os materiais, pois sabemos que nada levaremos aqui da terra, né? Que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria é espiritual. Os filhos, né, desse rico fazendeiro, infelizmente, não soube honrar o vosso pai, né? Sempre por conta do interesse material, eles estavam ali por perto, estavam cuidando, né? Mas sempre com segundas intenções. E a nossa doutrina, né? Jesus nos ensinou que nosso pai e a nossa mãe deve ser cuidado enquanto vida eles tiverem, né? Porque eles cuidaram da gente na nossa infância. E o cuidar, às vezes a gente se confunde muito, porque o cuidar não se limita a gente fazer uma visita a cada final de semana, né? Ver se um remédio não está faltando. Não é só isso, é dar carinho, é dar atenção, é dar todo aquele apoio que eles nos deram na nossa infância, no decorrer da nossa vida. Então fica a mensagem aí: será que nós estamos honrando realmente o nosso pai e a nossa mãe? Será que nós estamos dando o valor que eles merecem, né? Será que nós ficaremos com a consciência tranquila se hoje ou amanhã ou depois acontecer alguma coisa com eles e eles partirem da nossa companhia terrena? Então fica a reflexão a partir dessa leitura, né? Para que a gente possa rever as nossas atitudes se necessário. Tá bom? Muito obrigada. Os pais envelhecem. Talvez a mais rica, forte e profunda experiência da caminhada humana seja de ter um filho. Plena de emoções, por vezes angustiante, ser pai ou mãe é provar os limites que constituem o sal e o mel do ato de amar alguém. Quando nascem, os filhos comovem por sua fragilidade,
seus imensos olhos, sua inocência e graça. Basta vê-los para que o coração se alargue em riso e cor. Um sorriso é capaz de abrir as portas de um paraíso. Eles chegam à nossa vida com promessas de amor incondicional. Dependem de nosso amor, dos cuidados que temos e retribuem com gestos que enternecem. Mas os anos passam e os filhos crescem. Escolhem seus próprios caminhos, parceiros e profissões. Trilham novos rumos, afastam-se da matriz. O tempo se encarrega da formação de novas famílias. Os netos nascem, envelhecemos e então algo começa a mudar. Os filhos já não têm pelos pais aquela atitude de antes. Parece que agora só os ouvem para fazer críticas, reclamar, apontar falhas. Já não brilha mais nos olhos deles aquela admiração da infância. E é isso uma dor imensa para os pais. Por mais que disfarcem, todo pai e mãe percebe as mínimas faíscas nos olhos de um filho. É quando pais idosos dizem para si mesmos: "Que fiz eu? Por que o encanto acabou? Por que meu filho já não me tem como seu herói particular?" Apenas passaram-se alguns anos e parece que foram esquecidos os cuidados e a sabedoria que antes era referência para tudo na vida. Aos poucos, a atitude dos filhos se torna cada vez mais impertinente. Praticamente não ouvem mais os conselhos. A cada dia demonstram mais impaciência. Acham que os pais têm opiniões superadas, antigas. Pior é quando implicam com as manias, os hábitos antigos, as velhas músicas. E tentam fazer os velhos pais se adaptarem aos novos tempos, aos novos costumes. Quanto mais envelhecem os pais, mais os filhos assumem o controle. Quando eles estão bem idosos, já não decidem o que querem fazer ou o que desejam comer e beber. Raramente são ouvidos quando tentam fazer algo diferente. Passeios, comida, roupas, médicos, tudo passa a ser decidido pelos filhos. E, no entanto, os pais estão apenas idosos, mas continuam em plena posse da mente. Por que então desrespeitá-los? Por que tratá-los como se fossem inúteis ou crianças sem discernimento? Sim, é o que a maioria dos filhos faz. Dá ordem aos pais, trata-os como se não tivessem opinião ou capacidade de decisão. No entanto, no fundo daqueles olhos cercados de rugas, há tanto amor. Naquelas mãos trêmulas há sempre um gesto que abençoa, acaricia. Pense nisso. A cada dia que nasce, lembre-se, está mais perto o dia da separação. Um dia, o velho pai já não estará aqui. O cheiro familiar da mãe estará ausente. As roupas favoritas para sempre dobradas sobre a cama. Os chinelos e um canto qualquer da casa. Então, valorize o tempo de agora com os pais idosos. Paciência com eles. Quando se recusam a tomar os remédios, quando falam interminavelmente sobre doenças, quando se queixam de tudo. Abrace-os apenas. Enxugue as lágrimas deles. Ouça as histórias, mesmo que sejam repetidas, e dê-lhes atenção, afeto. Acredite, dentro daquele velho coração brotarão todas as flores da esperança e da alegria. Uma separação. Um grande homem que retorna à casa espiritual. Riposati.
mas para nós, tio Betinho. Somente quem o conheceu ou conviveu com ele sabe como era este coração. Sei que muitos aqui compreendem o que digo. Quando começou a namorar com a tia Helena, de pronto já foi querido por todos os familiares. Acredito que não tinha nem 20 anos e com apenas essa idade já mostrava o espírito determinado e bondoso. Possuía uma atenção especial para com os menos favorecidos, e assim foi até os dias mais recentes. Há momentos marcantes em nossas vidas que ficam na memória para sempre. Ficam porque realmente foram marcantes. Me lembro quando eu tinha apenas 8 anos, o tio Betinho ia em nossa casa no bairro Mercês com uma enxada e um enxadão. Pegava eu e meus irmãos e nos levava ao antigo corredor do bairro Tutunas, hoje conhecido como Avenida Tutunas. Era o ano de 1984. Os moradores daquela rua eram extremamente pobres, miseráveis. Naquele tempo, algumas daquelas famílias passavam fome real. E entrando em uma dessas casas, de muita pobreza, íamos até o quintal. O objetivo daquelas visitas era fazer hortas a alguma daquelas famílias, para que tivessem em suas mesas pelo menos alguns legumes e verduras como mistura em suas refeições, que por si só era quase nada. Nós éramos bem crianças, mas já entendíamos que aquele seu gesto eram atitudes de bondade. Ele preparando e mexendo a terra e ensinando a nós e aos moradores como fazer a horta. Às vezes passava as ferramentas para nós, para que aprendêssemos também. Quanta paciência ele tinha! Como era divertido aqueles passeios, que na verdade eram aulas de caridade. Aprendíamos muito. Ele já levava as sementes e as plantava. Eram sementes de beterraba, tomate, cenoura e algumas outras. Fazia tudo aquilo com tanta boa vontade. Ficávamos ali por bastante tempo, até que estivesse tudo pronto. Lembro-me ainda hoje da satisfação e alegria daquelas pessoas, ao favor que ele lhes prestava. Criavam-se entre eles verdadeiros laços de amizade. Por ser muito simples, se entendia com todos. E era apenas um jovem rapaz que acabara de sair da adolescência. Exponho esta lembrança minha por ser a primeira entre muitas outras. Um dedicado espírita sempre falava de Jesus. Tinha compromissos com algumas casas espíritas, inclusive a nossa, Caminheiros do Amor. Com a sua equipe foi uma das primeiras realizando a sopa fraterna e até os dias atuais. Também é um integrante da família Seca. Receba esta nossa humilde homenagem. Somos muito gratos a tudo. Obrigado pelo companheirismo, pela amizade. Que Jesus, o grande mestre, sempre o envolva de muitas alegrias, de muita paz. Um dia iremos de nos reencontrar. Então, meus amigos, vamos dando por encerrado a tarefa desta noite. Vamos nos concentrar em Deus, para que possamos nos tornar receptivos ao passe espiritual deste momento. Agradecendo a Ele pela oportunidade da vida, pela oportunidade desta reencarnação atual. Agradecer pela saúde, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família, pelo lar que nos acolhe, sempre agradecendo. Vamos pedir a Ele que possa estar conosco no nosso dia a dia, nos ajudando, nos orientando, a termos mais paciência, a sermos mais simples,
a nos ensinar a praticar a caridade sem esperar recompensas, que Ele nos ajude a sermos mais amigos, mais benevolentes, mais tolerantes, que Ele nos ajude a retirar de nós as nossas imperfeições, que nos mostre o caminho para que tenhamos paciência para com as dificuldades do próximo. Pedir também que o próximo tenha paciência com as nossas dificuldades, que o nosso Pai possa nos ajudar a sermos mais compreensivos e sempre nos ajudando e nos intuindo para com a educação e o respeito com as pessoas que estão à nossa volta. Vamos pedir em favor dos nossos irmãos menos favorecidos, menos esclarecidos, tanto encarnados e desencarnados, aquelas famílias que vivem em desarmonia, onde existe o vício, as drogas, pedir em favor dos doentes nos hospitais, aos seus familiares, pedir em favor daqueles que estão partindo para o mundo espiritual, motivo agora da pandemia, pedir em favor dos que estão presos nas cadeias, em favor dos povos, aqueles que passam fome, aqueles que não têm o pão de cada dia, que não têm um lar, não têm um teto, aqueles que são esquecidos nos asilos pelos próprios filhos, as crianças abandonadas dentro do próprio ventre. Pedir em favor de todos, Pai, tanto encarnados e desencarnados, nossos parentes, todos aqueles que estão em nossos lares, que o Senhor possa estar presente em cada canto da nossa casa, colocando a sua centelha divina. Vamos pedir em favor também do nosso companheiro aqui da casa, da equipe da Sopa Fraterna, o nosso querido tio Betinho Riposati, que ele possa receber as nossas vibrações, que ele seja bem recebido no plano espiritual, a sua família também seja confortada. Pedimos que o Senhor esteja conosco, porque somos fracos, sensíveis e erramos muitas vezes. Que os nossos anjos da guarda possam estar conosco, a cada um de nós. Que assim seja.